Quem não quer pois marca o fim do domínio português e da conquista da autonomia política. Muitas tentativas anteriores ocorreram e muitas pessoas morreram na luta por este ideal. Podemos citar o caso mais conhecido, Tiradentes. Foi executado pela coroa portuguesa por defender a liberdade de nosso país, durante o processo da Inconfidência Mineira. No início do século XIX, Dom João VI adotou várias medidas econômicas que favoreceram o desenvolvimento brasileiro. Entre as principais podemos citar estímulo ao estabelecimento de indústrias no Brasil, construção das Tá calor aí? cancelamento da lei Tá quente aí? que não permitia a atividade fábrica no Brasil. Abana ele também, não sei o que mesmo. Vai começar. Criação do Banco do Brasil e a instalação da Junta de Comércio. Essas medidas desagradavam a força portuguesa que pretendia recolonizar o Brasil. Por esta razão, constantes cartas chegavam da corte portuguesa solicitando a Dom Pedro I que retornasse à corte real em Lisboa. Preciso encontrar um meio, afaste. Troca o microfone. Corte Portuguesa de Lisboa, considerando o poder desta Corte Real em legislar sobre sua colônia na América, considerando que no Brasil colonial, que lá esteja em seu comando, estará sempre sujeito às ordens desta Corte Real. Sirva-me deste para solicitar a Sua Majestade que retorne assim que possível a Portugal. Não podemos aceitar. É inaceitável. Não podemos aceitar. É inaceitável. A corte reage. Se é para o bem do povo e felicidade geral da nação, diga ao povo que Todo vestido que está no Brasil, a sociedade comemora entusiasmada. Em 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro I recebeu a carta das Cortes de Lisboa, exigindo seu retorno para Portugal. Há tempos, os portugueses insistiam nesta ideia, pois pretendiam recolonizar o Brasil, e a presença de Dom Pedro impedia este ideal português. Porém, Dom Pedro respondeu negativamente aos chamados de Portugal e proclamou a frase que os senhores acabaram de escutar: se é para o bem de todos Ô, senhorinha. e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. Ficarei no Brasil e a partir de hoje farei muitas mudanças. Convoco uma Assembleia Constituinte. organizo a partir de agora E hoje uma não tá marinha nesse de guerra. A sociedade fica entusiasmada. Determino que as tropas de Portugal voltem ao seu reino. Nenhuma lei de Portugal será cumprida antes da minha aprovação. É
essas medidas tomadas por Dom Pedro I após o dia do fico gerou um clima de tranquilidade e esperanças à sociedade colonial. Após o dia do fico, Dom Pedro tomou uma série de medidas que desagradaram a metrópole portuguesa, pois preparavam o caminho para a independência do Brasil. Dom Pedro convocou uma Assembleia Geral Constituinte, organizou a Marinha de Guerra, obrigou as tropas de Portugal a voltarem para o reino. Determinou também que nenhuma lei de Portugal seria colocada em vigor sem o cumpra-se, ou seja, sem a sua aprovação prévia. Além disso, o futuro imperador do Brasil conclamava o povo a lutar pela independência. Observe, pessoal, o cenário da sociedade no Brasil colonial. O povo comemora a decisão de Dom Pedro em ficar no Brasil. Dom Pedro precisava fazer uma viagem ao estado de Minas Gerais e São Paulo. Precisava acalmar os ânimos daquele povo que temia por uma desestabilização social. O príncipe fez uma viagem rápida às províncias do Sudeste, Minas e São Paulo, para acalmar setores da sociedade que estavam preocupados com os últimos acontecimentos, pois acreditavam que tudo isto poderia ocasionar uma desestabilização social. Durante a viagem, Dom Pedro recebeu uma nova carta de Portugal, que anulava a Assembleia Geral Constituinte, que exigia sua volta imediata para a metrópole. Metade para um lado, metade para o outro. Na época, Dom Pedro montava um cavalo, pois não existia um sistema de transporte. Esta notícia chegou às mãos de Dom Pedro quando este estava em viagem de Santos para São Paulo, próximo ao Riacho Ipiranga. Acompanhe, telespectadores. Tá mandando parar de abanar o leque. Carro do cavalo. Considerando o poder desta corte real em legislar sobre sua colônia na América, considerando que é o Brasil colonial, que lá esteve em seu comando está sempre sujeito às ordens desta corte. Tá mandando parar de abanar o leque. Carro do cavalo. Tá mandando parar de abanar o leque. Determina que, por teoria,